pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, vou trabalhar mais essa aula de matemática com vocês, ok? Então, primeiramente, vamos relembrar o que a gente estudou na aula anterior? Então, nós fizemos resolução de problemas envolvendo o cálculo do volume. Lembrem que nós formalizamos o centímetro cúbico como sendo um cubo com aresta de 1 centímetro, e formalizamos também o metro cúbico, que corresponde a um cubo que tem 1 metro de aresta, certo? Então, vamos à correção da nossa tarefa de casa? Então, vamos lá. Vocês tinham que resolver um problema envolvendo volume de 2 caixas, certo? Então, observe as dimensões dessas 2 caixas cheias de um mesmo produto químico. Então, a primeira caixa tem o formato de um cubo e a segunda caixa tem o formato de um bloco retangular, certo? Então, como vocês podem perceber, tem as dimensões nas figuras e vocês tinham que responder qual era a embalagem mais econômica. Então, sabendo que a primeira caixa custa R$ 560 e a segunda custa R$ 480. Então, a pergunta, retomando, qual é a embalagem mais econômica para o comprador, certo? Então, vamos à resolução? Então, para saber qual embalagem é a mais vantajosa para o comprador, temos que calcular o volume das embalagens e o valor do produto químico contido em cada uma dessas caixas por metro cúbico. Então, vamos fazer por partes a resolução. Então, primeiramente, nós vamos fazer o cálculo do volume e depois nós vamos fazer os cálculos para descobrir quanto que vale cada metro cúbico de cada uma dessas 2 caixas. Sabendo qual é o valor por metro cúbico em cada uma das 2 caixas, nós vamos conseguir responder qual é a caixa mais vantajosa para o comprador, certo? Então, vamos lá. Então, vamos para o cálculo primeiro do volume de cada embalagem, certo? Então, relembrando que a primeira caixa tem o formato de um cubo e a segunda caixa tem o formato de um bloco retangular. Então, vamos ao cálculo do volume da primeira caixa. Como é um cubo, nós vamos multiplicar aresta vezes aresta vezes aresta, certo? Então, vamos multiplicar 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. E multiplicando 4 pela terceira dimensão, então 4 vezes 2, nós vamos encontrar 8 metros cúbicos. Então, a caixa, no formato de um cubo, ela tem um volume de 8 metros cúbicos, certo? Então, vamos para a segunda caixa. A segunda caixa tem o formato de um bloco retangular. Então, nós vamos multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, vamos multiplicar 3 metros por 2 metros por 1 metro. Então, fazendo a multiplicação dessas 3 dimensões, nós vamos encontrar 3 vezes 2 igual a 6 e 6 vezes 1 vai dar 6. Então, 3 metros vezes 2 metros vezes 1 metro, nós vamos ter um volume de 6 metros cúbicos. Então, vou dar uma paradinha para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok?
Então vamos agora à segunda parte do problema? Então nós temos que descobrir quanto vale cada metro cúbico, quanto custa cada metro cúbico daquele do produto químico que estão dentro dessas caixas, certo? Então, as informações para calcular o valor do metro cúbico do produto químico estão nas duas figuras. Então, o valor total da embalagem que tem o formato de um cubo o valor custa R$ 560. E o preço da segunda embalagem é de R$ 480, certo? Então, só para a gente relembrar essa informação. Então, nós calculamos anteriormente que o cubo, que é a embalagem cúbica, ela tem um volume de 8 metros cúbicos. E também calculamos que a embalagem que tem o formato do bloco retangular tem 6 metros cúbicos. Então, aqui nós temos um resumo das informações que estão no problema. Então, nós temos uma embalagem onde o custo é R$ 560 e o volume é de 8 metros cúbicos. E na segunda embalagem, o valor dela é de R$ 480 e o volume é de 6 metros cúbicos, certo? Então, agora nós vamos calcular o valor do produto químico por metro cúbico, certo? Então, fazendo a divisão, porque se 8 metros cúbicos da primeira embalagem custam R$ 560, qual será que é o valor de 1 metro cúbico? A gente vai fazer a mesma divisão na segunda embalagem, só que na segunda embalagem nós vamos dividir o valor total, que é 480, por 6 metros cúbicos. Dessa forma, a gente vai saber qual é o valor de 1 metro cúbico em cada uma dessas duas embalagens. Então, vamos aqui à resolução. Dividindo 560 por 8, nós vamos ter como resultado 7, certo? Quer dizer, nós vamos usar aquela mesma lógica da multiplicação. Quando a gente faz divisão, aonde um dos números, o número que a gente tem que dividir acaba em zero, nós podemos tirar esse zero e fazer a divisão de 56 por 8, ao invés de 560 por 8. E daí no resultado depois a gente acrescenta o zero. Então 56 dividido por 8 é igual a 7, certo? E 560 dividido por 8, então vai ser igual a 70, porque acrescenta um zero no número que a gente está dividindo, e daí no resultado a gente tem que acrescentar esse zero também. Então, para facilitar a divisão, nós tiramos o zero do 560 e fazemos a divisão normalmente por 8. Nós vamos obter como resultado o 7. Só que nós temos que dividir o 560 e não o 56. Mas o resultado vai ser o 7 acompanhado do zero, que no caso vai ser igual a 70, certo? Então, nós sabemos que 560 dividido por 8 corresponde a R$ 70. Isso quer dizer o quê? Que o valor de 1 metro cúbico na primeira embalagem custa R$ 70. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo para a segunda embalagem. O valor da segunda embalagem, da segunda caixa, é de R$ 480. Dividindo por 6 metros cúbicos, porque a gente quer saber o valor de 1 metro cúbico, nós vamos obter um certo valor, né? Que é pelo metro cúbico por um só. Mas usando a mesma lógica anterior, como 480 termina em zero, nós vamos omitir esse zero, certo? E fazer a divisão de 48 por 6. Dividindo 48 por 6, nós vamos chegar ao resultado 6. Só que nós não queremos dividir 48, nós queremos dividir o 480. Então, acrescentando um zero no resultado, nós vamos ter como resposta R$ 80. Ou seja, 480 dividido por 6 é igual a R$ 80, certo? Então agora a gente já consegue fazer a análise de qual embalagem é a mais vantajosa para o comprador, certo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok?
Vamos organizar as respostas? Então lá, a caixa que tem o formato de um cubo, ela custa R$560. Então o produto químico que está contido nela, o total é R$560. Ela tem um volume de 8 metros cúbicos. Depois da divisão que a gente realizou, a gente conseguiu descobrir que um metro cúbico desse produto vale R$70, certo? Então 560 corresponde a 8 e R$70 corresponde a 1 metro cúbico. Na segunda embalagem, fazendo a divisão do valor pelo volume, nós encontramos R$80. Isso quer dizer o quê? Que na primeira embalagem o comprador ele paga por metro cúbico R$70 e na segunda embalagem ele paga R$80. Isso às vezes pode confundir a gente, né? A gente vê as duas embalagens e acaba comprando aquela onde o valor é mais baixo. Mas às vezes a gente não faz a análise para verificar de acordo com a quantidade em qual delas a gente está pagando menos pelo produto, certo? Então é mais vantajoso para o comprador a embalagem que tem 8 metros cúbicos, pois o metro cúbico custa R$70, certo? Então um tempinho para vocês fazerem as anotações e a gente já retorna. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos primeiro relembrar como a gente calcula o volume do cubo e do bloco retangular, certo? Então, do cubo, vou mostrar para vocês, nós multiplicamos 3 vezes a medida da aresta. Então, é a aresta
vezes aresta, vezes aresta. Relembrando que no cubo todas as arestas têm a mesma medida. Então, o comprimento tem a mesma medida da largura, que tem a mesma medida da altura, certo? Então, vamos só formalizar, relembrando, né? Então, o volume é igual a A vezes A vezes A, lembrando que o A corresponde à medida da aresta. Nós temos também que relembrar como se calcula o volume do bloco retangular. Então, no bloco retangular, então vou mostrar para vocês, no bloco retangular nós vamos multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, nós temos 3 dimensões com medidas diferentes no bloco retangular. Você pode ter até 2 medidas iguais, mas a terceira tem que ser diferente, porque é isso que vai definir o que é um bloco retangular, certo? Então, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Então, vamos para frente. Agora, qual é a diferença entre volume e capacidade? Então, qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional. Então, logo, ele ocupa um lugar no espaço. Por esse motivo, esse objeto possui um volume, que representa a quantidade de espaço que o objeto ocupa, certo? Agora, quando nós falamos em capacidade, geralmente nos referimos àquilo que o objeto consegue transportar. Então, geralmente essa noção é usada para líquidos. Então, o volume é o espaço ocupado por objeto, certo? E a capacidade é aquilo que o objeto consegue transportar, ok? Isso vai ficar mais claro depois que a gente começar a fazer a resolução de algumas atividades, de alguns problemas, certo? Então, vamos lá? Vamos à primeira atividade? Então, atividade 1. A caixa de leite comprada por Júlia tem as seguintes dimensões. Então, vejam aí, nós temos a figura de uma caixa de leite, onde o comprimento vale 10 centímetros, a largura 5 centímetros e a altura 20 centímetros. Então, na letra A, gostaria que vocês calculassem qual o volume da caixa de leite. Então, lembrando, essa caixa de leite tem o formato de um bloco retangular. Então, basta nós multiplicarmos o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem esse cálculo e a gente já retorna, ok?
pessoal, vamos à resolução? Então, para calcular o volume dessa caixa de leite, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura pela altura, certo? Então, o comprimento são 10 centímetros, de largura nós temos 5 centímetros e de altura nós temos 20 centímetros, certo? Então, multiplicando as primeiras duas dimensões, nós vamos ter 10 vezes 5, que é igual a 50. Multiplicando pela terceira dimensão, que é a altura, nós vamos ter 50 vezes 20. Usando aquela mesma lógica, quando nós temos dezenas cheias, nós podemos tirar os zeros e acrescentar no resultado. Por exemplo, quanto que é 5 vezes 2? É 10, certo? Só que nós tiramos dois zeros, um zero do 50 e um zero do 20. Então, 5 vezes 2 é 10, nós temos que acrescentar dois zeros. Se a gente tem o número 10, se nós acrescentarmos dois zeros, nós vamos ter como resultado 1000. Então, essa é uma forma de vocês realizarem o cálculo, a multiplicação, quando as dezenas são cheias. O que é a dezena cheia? Aquela que termina em zero, certo? Então, nós temos como volume dessa caixa de leite 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? E agora, pessoal, vamos para o item B? Então, essa embalagem tem capacidade para quantos litros de leite? Não precisa fazer cálculo nenhum, pessoal. É só localizar na embalagem essa informação, certo? Então, um tempinho curtinho e a gente já retorna. E aí, pessoal, conseguiram localizar essa informação na embalagem? Então vamos lá. Então essa embalagem ela tem capacidade para 1 litro de leite, conforme a embalagem. Então, quando eu tenho uma embalagem que tem 1000 centímetros cúbicos, quando o volume tem 1000 centímetros cúbicos, nós temos 1 litro de capacidade, certo? Então, vamos para a próxima. Uma embalagem com volume de 1000 centímetros cúbicos tem capacidade para quantos litros? Eu acabei de falar isso para vocês, certo? Então, vamos fazer junto essa resolução. Não vamos perder tempo com isso, né? Nós já vimos e calculamos anteriormente que o volume dessa embalagem corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Como que a gente chegou nesse número? Nós multiplicamos o comprimento, que era 10 centímetros, pela largura, que era 5 centímetros, pela altura, 20 centímetros. E chegamos a 1000 centímetros cúbicos. E a informação da capacidade, ela estava na embalagem de leite, certo? Então, é bom vocês anotarem que 1000 centímetros cúbicos corresponde a uma capacidade de 1 litro, certo? Então, vamos para o item D. Um recipiente com volume de 2000 centímetros cúbicos tem capacidade para quantos litros de leite? Essa é fácil, pessoal.
Se 1.000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro, 2.000 centímetros cúbicos correspondem a quantos litros? Vou dar um tempinho rápido para vocês pensarem e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, essa é fácil, não é mesmo? Se 1.000 centímetros cúbicos de volume corresponde a 1 litro, isso quer dizer que 2.000 centímetros cúbicos correspondem a 2 litros, certo? E assim por diante. Então, por exemplo, 5.000 centímetros cúbicos correspondem a 5 litros. 10.000 centímetros cúbicos corresponderão a 10 litros, certo? Então, um recipiente com 2.000 centímetros cúbicos tem capacidade para 2 litros de leite, certo? Então, aí nós estamos fazendo a relação entre volume e capacidade. Então, 1.000 centímetros cúbicos de volume, não importa qual o formato da embalagem, vai ter a capacidade para armazenar 1 litro, certo? Então, vamos para a letra E. Letra E, relacionando o volume e a capacidade da embalagem de leite, o que podemos concluir? Na verdade, a gente já acabou fazendo essa conclusão, mas vou dar um tempinho para vocês pensarem, a gente já retorna, ok? Então, pessoal, vamos fazer a relação, fazendo a relação entre volume e capacidade dessa embalagem de leite. Nós conseguimos concluir que 1.000 centímetros cúbicos corresponde a uma capacidade de 1 litro. Então, no caso dessa embalagem de leite, ela tem um volume de 1.000 centímetros cúbicos e pode comportar, tem a capacidade de 1 litro de leite, certo? Então, nessa embalagem cabem 1 litro de leite, certo? Então, um tempinho aí para vocês anotarem que essa informação é muito importante e a gente já retorna, ok? Vamos lá, pessoal, problema 2. Marina comprou um reservatório que comporta 1.000 litros de água. Veja. Então, observem bem, esse reservatório tem o formato de um cubo. E por que eu sei que ele tem o formato de um cubo? Porque a gente pode afirmar, pelas medidas apresentadas na figura, que essas arestas têm a mesma medida, logo corresponde a um cubo. Porque no cubo o comprimento, a largura e a altura são sempre iguais, certo? A pergunta é, qual é o volume desse reservatório? Então vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem o cálculo do volume, lembrando que para calcular o volume de um cubo,
nós multiplicamos aresta vezes aresta vezes aresta, ok? Então a gente já retorna com a resolução. Então, pessoal, vamos ao cálculo desse volume? Então, multiplicando aresta vezes aresta vezes aresta, todas as arestas aí tem 1 metro, né? Porque no cubo as arestas têm a mesma medida. Então, multiplicando 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, nós vamos encontrar como resposta 1 metro cúbico. Ou seja, 1 vezes 1 vai dar 1 e 1 vezes 1 vai dar 1 novamente, certo? Então, o volume desse reservatório é de 1 metro cúbico. Vocês lembram qual era a capacidade desse reservatório? Lembram que no enunciado estava escrito assim, que a Marina comprou um reservatório que comporta 1000 litros de água? O que a gente pode concluir, pessoal? Que 1 metro cúbico, um volume de 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros, certo? Guardem essa informação. Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok?
Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos duas relações entre volume e capacidade. Então, nós vimos que um volume de 1.000 centímetros cúbicos corresponde à capacidade de 1 litro. E vimos também que 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1.000 litros, certo? Vou dar um tempinho para vocês anotarem essas duas relações, porque elas são muito importantes. Então, deixa anotadinho no caderno, que sempre que for preciso, vocês podem recorrer a essa anotação, ok? Então, um tempinho rapidinho a gente já retorna. E então, pessoal, fizeram essa anotação? Então vamos ao final da nossa aula com a nossa tarefa de casa. Não esqueçam de anotar a data de hoje, resolver a atividade e entregar na escola para o seu professor ou para a sua professora, ok? Então vamos lá. Observe as leituras do hidrômetro da casa de Salete. Pessoal, hidrômetro é aquele reloginho que mede a quantidade de água que a gente usa ou gasta na nossa casa, certo? Então, olhem bem, nós temos a leitura atual e temos a leitura anterior, certo? Porque como que é feito o cálculo do consumo que a gente faz da água? Então, a pessoa que faz a leitura, ela vai lá e olha no relógio. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer a leitura atual e vai comparar com a leitura anterior, certo? Então vejam só, para calcular o consumo de água, devemos subtrair a leitura atual, indicada no visor pelos números pretos, da leitura anterior. Então vejam, no reloginho tem alguns números que aparecem em preto e 2 que vão aparecer em vermelho. Como que é feito o cálculo? Nós pegamos a leitura atual, nós pegamos os números pretos, né, que no caso da leitura atual ali é o 4.545, menos a leitura anterior, daqueles números pretos ali também, certo? Menos 4.527. A diferença entre a leitura atual e a leitura anterior vai dar para a gente o resultado, ou seja, qual foi a quantidade de água consumida em um mês. Então, o resultado dessa subtração é a quantidade em metros cúbicos da água consumida em um mês, certo? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês calculem? Quantos litros de água foram gastos na casa de Salete de um mês para o outro? Então, lembrando, para calcular qual foi o consumo no mês, nós vamos subtrair apenas a parte numérica que está em preto, nós vamos subtrair a leitura atual da leitura anterior. O resultado vai ser o volume gasto de água. Mas lembrem que o exercício está pedindo a quantidade em
litros, certo? Então, vou dar um tempo para vocês realizarem as anotações necessárias e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, não esqueçam que nós vamos subtrair aí, para saber a quantidade de metros cúbicos consumidos em um mês, apenas dos números que estão em preto, certo? Lembrando que a cada 1.000 metros cúbicos, a cada 1 metro cúbico consumido, isso corresponde a 1.000 litros. Qualquer coisa, retome a informação que está no caderno, certo? Voltamos na próxima aula com a correção dessa atividade. Até a próxima, pessoal!